Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos a esta sexta-feira, né? Sextou para quem adora um final de semana. E hoje a gente está trazendo um assunto bem especial para essa manhã. Vamos estar falando sobre limpeza energética xamânica. Você já ouviu falar disso? Se não, vai ser muito importante ficar na live e continuar, né, aqui conosco para saber um pouquinho e conhecer esse método. E para quem não, e para quem já conhece, né, aproveita qualquer coisa, manda perguntas que a gente está aberto. E eu vou estar recebendo as meninas da Prana, a Fernanda Xavier Tedesco Perezin e também a Bruna Ultramari, que faz toda, né, esta questão de limpeza xamânica. Então, pessoal, fica conosco que o Algo a Mais está no ar. E agora, vou convidar as meninas para que venham aqui comigo no estúdio. Bom dia, entrem, Bruna, Fernanda, sejam muito bem-vindas. Sentem. É isso aí. Então, hoje, com essas meninas queridas, vamos estar falando e justamente sanando algumas dúvidas, entendendo como funciona uma limpeza energética xamânica, né? Algo que aos poucos a gente vai conseguindo, né, trazer esses assuntos que são especiais e que fazem tão bem para quem acredita. E para quem não acredita, é interessante conhecer, né? Então, meninas, gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal de casa. Começar a Bruna, né? Pode se apresentar para o pessoal. Olá, bom dia. Então, eu trabalho com as limpezas energéticas xamânicas, sou terapeuta neoxamânica, facilitadora de meditação, cursos, vivências e workshops, também dentro dessa linha xamânica, e com o Theta Healing, né? O Theta Healing é de trabalho às crenças, né? Crenças, sensações e sentimentos. É isso aí. Fernanda, mais uma vez aqui, gostaria que tu conversasse, deixasse teu recado pro pessoal de casa. Então, bom dia, né, novamente, é muito bom estar aqui, obrigada, né, ao todo o pessoal da Conecta TV. Então, sou consteladora sistêmica, é a base do meu trabalho, né, o pensamento sistêmico. Então, também, assim como a Bru, a gente acaba estudando várias áreas, né, dentro da terapia holística, e usando todas essas ferramentas durante o nosso atendimento, né, Laura? Então, sim, a gente acaba fazendo especializações e usando todas essas ferramentas durante o nosso atendimento. Mas a base do meu atendimento é a constelação, né? E tem algo interessante que tu falou, quando a gente fala para quem acredita. E sim, e para quem não acredita, existe também, né? É como a gente falar assim, a lei da gravidade, certo? Ela existe, a gente acredita e a gente não sabe, a gente não entende ela. Se eu te disser assim, se nós tivermos um prédio de 70 andares e largarmos uma pedra de 20 quilos, qual a velocidade da pedra e com que peso vai chegar lá embaixo? Não sei, né? Eu não estudo física, eu não entendo este movimento. Mas não quer dizer que a pedra não caia rápido e pesado, né? Então, a questão de a gente acreditar ou não faz com que as coisas deixem de existir. Com certeza. Então, se de alguma forma o que for falado isso hoje, né, tocar o coração de alguém, Freud sempre falou, e Einstein, naquela frase maravilhosa dele, tudo que tem na Terra é energia. Da energia viemos e para a energia voltamos. Né? Então, quando a gente fala de energia, ela está em tudo que existe na Terra. Com certeza, que lindo, Fernanda. E acredito que com uma explicação dessas dá pra gente realmente entender que tudo existe, o que existe é fonte de energia. Fernanda, antes de começarmos, né, a falar sobre limpeza, né, xamânica, eu gostaria, Fernanda, porque assim, as pessoas estão te vendo aqui, né, já vieste 2 vezes, é a terceira, e eu gostaria que o pessoal conhecesse um pouquinho e saiba
Qual é o centro de vocês lá em Veranópolis? Tá bem. E eu já vou aproveitar que tu disse isso, que a gente tá aqui, né? Mandar um beijo especial pra mãe da Érica, que ela disse, Feira, minha mãe é tua fã. Então, a Rosemary, né? Um beijo no teu coração. Então, espero te conhecer fisicamente logo, já que energeticamente já nos conhecemos. É isso né? aí. Então, nós temos um espaço lá em Veranópolis, que é uma casa terapêutica chamada Prana, né? Então, nessa casa, nós somos em 4 sócias, né? A Bruna, a Kelly, que já veio, e a minha mana, que é a próxima, né, a vir. Então, nós somos em 4 sócias, cada uma dentro da sua linha terapêutica, e temos outros terapeutas que prestam serviço pra gente, né? Então, nós temos grupos de meditação, grupos de yoga, grupo de dança circular, os grupos da constelação familiar, enfim, tem vários grupos, e também os atendimentos individuais. E uma loja, né, onde a gente vende todos esses artigos que hoje a Bru vai falar, né, os artigos em pedras, incensos, imagens, né, esses acessórios que a gente usa para montar nosso altar, ancorar as energias e que trazem os 4 elementos da natureza para nossa casa, né? Então dá para deixar um convite especial, quem quiser entrar em contato com o pessoal da Conecta Mais, né, quiser fazer uma experiência lá com a gente, dá para dar um presente para os telespectadores, né? Quiserem assistir uma aula experimental, fazer uma aula, ver como se sente no ambiente, né? Entre em contato com a TV. Exato. Manda um direct para nós, né? E a gente com certeza vai direcionar para as meninas. E é o Prana, né? O nome do E o nome local. Prana, o Prana é a energia vital que entra no nosso corpo através do oxigênio. Né? Então, o oxigênio alimenta nosso corpo físico e o prana alimenta a nossa alma. Ótimo, Fernanda. Então, quem quiser e quem gostar deste assunto de hoje, quem já assistiu sobre numerologia, que foi o nosso último programa do ano, né, de 2020, para quem gosta e quer saber mais sobre constelação familiar, procura as meninas e também, né, então, nossa próxima, depois a gente vai agendar um dia para que venha a Júlia, então, que é da yoga. Isso certo? Isso aí. Então, agora vamos partir para o nosso assunto do dia, que é a limpeza energética xamânica. Por que, saberias me dizer por que do nome limpeza energética xamânica? Na verdade, assim, hoje eu trabalho com o neoxamanismo. Então, dentro do xamanismo é onde eu me encontrei para então trabalhar os elementos na limpeza energética, né? Então, trabalhar com os reinos. Eu trabalho com o primeiro e com o segundo reino, né? O reino dos minerais, que é o primeiro, e o segundo reino, que é o reino dos vegetais, né? E além disso, os instrumentos. Por quê? Dentro do xamanismo, a gente tem muitos objetos sagrados. E é através desses objetos sagrados e dessas plantas de poder que eu trabalho hoje. Então, por isso do xamanismo, certo, né? O xamanismo é a questão dos reinos. É a linha em que eu trabalho. Mas, por exemplo, se tem limpeza energética com os mestres ascensionados, se tem limpeza energética na linha espírita, na Umbanda. Então, se tem diversos tipos de limpeza, né? Hoje, a que eu sinto é o neoxamanismo e um pouquinho da Umbanda também. Ótimo. Então, me explica o que é, na forma literal, a questão de limpeza energética, para quem está em casa entender um pouquinho. Perfeito. Então, assim, tudo é energia, né? Nós temos o nosso campo áurico. O nosso campo áurico, ele é mais ou menos da largura dos nossos braços, tá? Temos até uma imagem, Doug, que tu pode colocar para as pessoas terem uma noção. Exato. Isso aí. Esse é o nosso campo áurico. E é por ele que a gente troca informações energéticas, tá? Então, tudo que se passa comigo está no meu campo áurico, né? Por vezes, o nosso campo, ele é um campo mais denso. Quando? Quando eu reclamo, quando eu sou vítima, quando eu falo de alguém, enfim, né? Tudo que pode ser um pouco mais denso vai pesando no nosso campo. E aí ficam os miasmas, tá? E aí até pode colocar a próxima imagem, que é a imagem onde a gente tem os miasmas energéticos. Isso, então aqui a gente consegue observar melhor. Em uma das imagens a gente tem um campo limpo,
selado e fechado. Na outra imagem, a gente pode perceber que ele tem algumas rachaduras, que tem alguns ectoplasmas. Esses são os miasmas energéticos. Isso é tudo que fica denso no nosso campo. A energia da reclamação, a energia do álcool, a energia da carne, porque tudo tem energia, né? Em diferentes formas, em diferentes aspectos e em diferentes níveis também de energia, né? Certo. Então, tudo isso vai ficando. E o que acontece? Quando a gente está com o nosso campo, quando a gente não está com o nosso campo fechado, selado, a gente fica mais suscetível às energias externas. Então, sabe aquele lugar em que a gente entra e já não se sente muito bem? Aquele lugar em que a gente entra e se sente um pouco pesado, um pouco cansado. Esse lugar contém muitos miasmas. Ou até mesmo as pessoas, em que a gente encontra e pensa, uau, fiquei tonta. Sim. Sabe, me encontrei com uma pessoa e fiquei tonta. Então, é isso que acontece. A gente acaba trocando ressonância com essa pessoa e pegando o que está no campo dela. Certo. Então, é interessante dizer que temos que cuidar do nosso campo energético. Da mesma né? maneira em que a gente tem um corpo físico e toma banho todo dia, né? A gente tem os nossos corpos energéticos, outros 7 corpos energéticos. E é nesses corpos energéticos em que a gente trabalha a limpeza xamânica. Ótimo. Agora eu tenho uma chamada diretamente aqui do Centro de Nova Prata, a Érica está fora, justamente para trazer umas informações e questionar algo sobre a limpeza energética. Então, Érica, bom dia. Estamos sem áudio. Eu vou aguardar um pouquinho. Assim que o áudio se estabelecer, a gente retorna. Então, eu estava falando sobre a questão do... Doug, desliga o retorno para mim? Obrigada. Então, a gente estava falando sobre o campo energético, sobre a qualidade no nosso campo energético, né? Assim que der, a gente vai ouvir até o questionamento da Érica. Mas, ele... Pelo que eu entendi, através de pensamentos, através de ações nossas, é que a gente faz com que ele se... Exato. A gente tem as formas pensamento, né? Que é tudo aquilo que eu penso com uma certa densidade, né? Porque eu posso pensar tanto para o positivo quanto para o negativo. Claro. Mas por vezes a gente está num vício de reclamar. Num vício de pensar negativo. E tudo isso vai ficando no nosso campo. E aí a gente acaba atraindo. Né? Então, não é a outra pessoa que está pesada, sou eu que troco ressonância com a densidade daquele campo energético. Então, pois é, toda vez que a gente acumular, né, esses pensamentos ruins, a gente acaba fazendo com que o nosso sentir, né, a gente acaba se sentindo mais pesado, né, cansado. Exatamente, a gente pode perceber a questão de sonolência, muita sonolência, aquela sensação de não conseguir dar a volta no dia, tudo isso é um campo denso. Imagina que a gente tem uma mochila, e aí ao longo do dia a gente vai colocando coisinhas na nossa mochila, e por vezes a gente não tira tudo isso, e aí vai pesando. E aí imagina isso ao longo de um ano todo. Pois é, isso vai pesando. Uma vida inteira que muitas vezes inteira. não se... E aí, por vezes, a gente está carregando várias coisas que não são nossas. Certo. Né? Que eu posso liberar. Com certeza. Mas que por alguma razão a gente acabou entrando em ressonância. Sim, isso é importante a gente falar, né? Porque a pessoa vai estar pesada, por exemplo, né? A pessoa que profere muito contra os outros, a pessoa que tem baixo astral, vibra em baixa, culpa, vergonha, medo, que são energias de baixa frequência. E aí eu entro em ressonância com essa pessoa. Né? Então, quando eu chego aqui, a minha energia lê a tua energia, lê a energia desse lugar. Né? Então, imagina aquele campo que foi mostrado ali com pessoas. Então, se ele vai ter 2 metros, mais ou menos, ao meu redor, a gente estando 2 metros das pessoas, um lê o outro. Com certeza. E aí, quando a gente se afasta, aquilo fica no nosso campo. Só que por alguma razão eu entrei em ressonância com isso. Certo. Né? Então, quando eu proferir contra alguém, aquela pessoa tá pesada. Falou isso, abriu um canal para entrar em ressonância com a baixa vibração dela, porque tu acabou de proferir contra alguém.
E a gente Olha aí. sempre abre canal. Na verdade, Todos os seres humanos fazem isso, né? é inevitável. E sempre é por ressonância. Uhum. Não tem essa de fizeram um trabalho para mim, aí o trabalho pegou. O trabalho só pega se trocar ressonância com aquela energia. Isso é o que a gente mais escuta, né? Por vezes em atendimentos. Eu acho que fizeram um trabalho para mim. Tudo bem. Se fizeram, tu trocou ressonância com isso. E tu atraiu isso para tua vida. Com certeza. Então tem isso também, porque é o nosso campo, né? Então é o nosso cuidado também. Érica, conseguimos voltar contigo? Será que eu tenho o teu retorno do áudio? Bom dia, Laura, e a todos os telespectadores da Conecta Mais. Acho que agora vocês estão nos ouvindo. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Então, eu pesquisei um pouquinho mais sobre o assunto, né? Quero também dizer que é um assunto de extrema importância e gostaria de pedir para os telespectadores que estão em casa nos assistindo. Você anda quebrando coisas em casa, se sente estressado ou sente o ar pesado? Talvez você precise de uma limpeza. Então, pesquisando mais sobre o assunto, eu acabei descobrindo que existem diversos tipos de limpeza. Pois é, eu acho que a nossa conexão onde a Érica está não está muito legal. Em seguida ela retorna. Infelizmente, problemas, né, do nosso sistema ao vivo, né? O ao vivo acontece dessas coisas. Mas, Érica, logo, logo retornaremos. Pessoal, então, falando sobre a questão de fizeram um trabalho para mim e eu abri esse campo. E como a gente existe o lado do bem, a gente sabe que existe o lado do mal também. Existem pessoas que podem fazer, tipo, um trabalho para outras pessoas e eu necessitar de uma limpeza, por exemplo? Então, é interessante de falar sobre isso quando a gente quantas vezes, né, faz um mate para debater esse assunto. Sim, aqui na Terra existe luz e sombra. Quanto maior for a minha luz, maior será a minha sombra, né? Então, se tem a imagem aí que a gente trouxe sobre as tabelas de frequência em hertz, né? Então, por exemplo, alguém profere contra mim, aí tem aquelas pessoas que fiz um trabalho, enterrou um sapo. Não, a outra tabela, essa é a de ondas cerebrais. Essa é a escala das emoções, né? Então, a Terra, ela vibra em 210 hertz. Tá? Então, aqui nessa tabela, se a gente olhar para baixo da coragem, ali, ó, o orgulho, a raiva, o desejo, o medo, vergonha, a culpa, tudo isso tem hertz muito baixos. E quando a gente fala em hertz baixos, são hertz cardíacos baixos, tá? Porque nós temos os hertz do nosso coração e os hertz cerebrais, que são os hertz dos pensamentos, que era a outra tabela. Mas essa tabela que a gente está olhando agora, então, por exemplo, para alguém fazer um trabalho contra alguém, ela tem que vibrar em baixa, ó. Ela tem que estar com raiva, ela tem que estar com culpa, culpando ou sendo culpado, sentindo vergonha, desejando algo que não é dela, tendo medo de não ser feliz. Então, são baixas frequências. E aí, quando chega alguém e tu diz assim, tal pessoa não gosta de ti, fez um trabalho pra ti. Qual é a tendência do ser humano? Proferir contra a pessoa. Aquela lá não sei o quê. Mas é que ela, entrou em ressonância. Foi o suficiente. Então, o que tu disseste antes em relação a trocar essa... Exato. Então, é justamente isso. Isso que é o trocar ressonância, né? Eu abro um canal. Sempre que eu falar, sempre que eu proferir contra o outro, eu abro um canal. Certo. E aí, dentro desse canal, eu posso, sim, estar conectado às sombras. Né? Certo. E em relação... Então, agora a gente já entendeu que pode ter essa questão que, inclusive, deixa nossa aura mais pesada, enfim, a gente se sente não muito bem. No próximo bloco, eu vou te questionar em relação ao que podemos fazer para que isso não nos atinja, até para mudar a nossa energia. Então, pessoal, no próximo bloco, fiquem conosco que estaremos falando sobre a limpeza energética xamânica. Então, até logo. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você.
Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduze você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduze, vestindo felicidade. Basinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Basinato Odontologia, construindo novos sorrisos. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. Interni, móveis e decorações. Na próxima quarta-feira, estaremos recebendo no programa Mulheres, aqui nos estúdios da Conecta, a terapeuta Janaína Morello. Falando sobre como os pensamentos negativos afetam nossa saúde física, a nossa vida e o cenário em geral. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã e falando sobre limpeza energética xamânica. Érica, vamos lá, Érica, bom dia! Bom dia novamente, acho que é o terceiro bom dia que eu dou hoje, né? Mas sextou, então muitos bons dias para vocês. E espero que vocês estejam nos ouvindo. A gente está aqui na Gruta de Nova Prata e acho que esse lugar está com uma áurea um pouco negativa, tá? Que a gente tentou várias vezes fazer ao vivo, mas não deu, mas agora estamos aqui firmes e fortes. E eu gostaria de pedir para você, telespectador que está em casa nos assistindo, você anda quebrando copos em casa, pratos, anda sentindo um ar pesado, anda com estresse? Eu, pelo menos, sim, ando bem estressada. Então, um conselho, faça uma limpeza, tá? E pesquisando um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão legal, eu descobri que existem diversos tipos de limpeza. Então, vou listar algumas delas aqui para vocês. Existe a limpeza energética com incenso, também existe a limpeza de ambiente com sal grosso, além disso, o banho de sal grosso, a limpeza energética com plantas e também os cristais energizantes. Então fica aqui a minha pergunta para as duas convidadas. Existe um tipo de limpeza para cada ocasião, para cada acontecimento? Por exemplo, você quebra um copo, existe uma limpeza eficaz e necessária para isso? Isso aí, Érica. Muito obrigada. Ótimas tuas colocações. E agora, então, justamente, nós estamos, pelo questionamento da Érica, dá para entender que muitas vezes o lugar onde a gente habita, ele pode estar com todos essa energia não muito boa, né? E aí ela traz um exemplo bem prático. Quebra de copo todo dia, é isso, é aquilo, enfim, parece que realmente alguma coisa tem. E
isso acho que tem fundamento, né? Na verdade, assim, né? Da mesma maneira que a gente tem o nosso campo pessoal, a gente tem o campo da nossa casa também, né? Então, no campo da nossa casa, por vezes, tem mais pessoas que estão habitando, né? Tem mais pessoas que estão aí. E aí, por vezes, essas pessoas, elas chegam com algumas coisas que não são delas, ou que são e que tá um pouquinho denso, né? Então, o que a gente pode fazer para limpar, né? Porque a nossa casa, ela também fica com os miasmas. Da mesma maneira que o nosso campo fica com os miasmas, a nossa casa também. E quanto mais natural for o material, por exemplo, madeira, por exemplo, os tecidos, mais miasma fica, tá? Então, o que a gente pode fazer, assim, para limpar a casa de uma maneira mais sutil? Tá? Porque a gente tem diversos tipos de limpeza. Eu tenho a limpeza mais sutil, sim, com cristais, com incensos, né? E também tem a limpeza onde, por exemplo, eu vou na casa da pessoa e faço o trabalho lá. E faço essa liberação que precisa ser feita lá, né? Mas o que o pessoal de casa pode fazer? Utilizar incensos, né? Sempre com a intenção, porque o importante é a intenção que a gente coloca. Tá? Sempre. Então, os incensos para limpeza, o palo santo, a sálvia branca, né? Para limpezas mais pesadas, assim, de ambientes mais densos, o que eu aconselho é realmente o palo santo e a sálvia. Pode utilizar o sal grosso também. O sal grosso, uma dica é pegar os 4 pontos mais afastados da casa, colocar num copo e aí coloca uns 3 dedinhos mais ou menos de sal grosso e completa com água. Coloca nos 4 cantos, imaginando uma pirâmide e pedindo a proteção. Né? Então, sempre que... e aí tu vai observar que aquele sal ele vai começar a trabalhar, ele vai transbordar. Então, ele vai ter um tempo de vida útil, né? Porque ele vai estar trabalhando a energia daquela casa. Após isso, descarta. Né? Então, esses são os filtros caseiros de energia. Aí tem com alho, tem com carvão, enfim, tem uma infinidade de coisas. E aí vai ter aquele que vai ressoar mais com o teu campo, né? Aquele que, ok, eu li sobre isso e esse foi o que mais me chamou a atenção. Eu posso utilizar os cristais, turmalina negra, obsidiana, ametista, enfim, tem uma infinidade de cristais que eu também posso utilizar para que seja feita a limpeza e a purificação do meu ambiente, né? Outra coisa que a gente pode utilizar depois de limpar a tua casa, como tu limpa normalmente, tu pode fazer um chá com ervas. E aí pode ser a ervinha que tu tem do lado da tua casa, porque sempre a erva que nasce ao entorno da nossa casa, ou que a gente cultiva mesmo quem mora em apartamento, é a energia que a gente está precisando. É a virtude que a gente está precisando. Porque aqui tem algumas plantas que duram, que dão certo na nossa casa, né? Porque a energia está condizente com ela. E tem outras que não. Tem outras que a gente tenta cultivar e não dá certo. Parece que a planta não vinga, né? Ou seja, a energia daquela planta não está condizente com a energia do teu local. Então, faz um chá e depois que tu limpar a tua casa normalmente, passa esse chá. Certo. Sabe? Na última limpeza, pode utilizar os sprays, né? Por quê? Porque as plantas, elas contêm, toda planta tem uma virtude, né? Então, é dentro dessa virtude da fitoenergética que vai ser trabalhado. Certo. Então, isso é de forma bem leve, que qualquer um em casa tem, Exato. né? Um sal, né? Água, fazer ali já e pôr a intenção. O importante é que toda vez acender o incenso, põe a intenção, né? Os cristais também, sempre consagrar os objetos, né? Pedir, colocar a tua intenção, pedir para os teus seres de luz, para os teus guias, né? Para que seja trabalhado da melhor e da mais elevada maneira possível. Que lindo. Quando isso. fala em se consagrar, é como dentro da igreja católica, né? A gente leva lá para o padre abençoar, né? Um escapulário, uma imagem. Então, nós somos imagem e semelhança da criação. Então, nós todos também. Não adianta a gente levar para alguém na qual a gente tem muita fé e a gente chegar em casa e proferir contra os outros, né? Claro. Então, que a gente também possa
aquele orar e vigiar o tempo todo, sim, vamos sentir culpa, vamos ter raiva, faz parte da condição humana, né? Mas esse procurar deixar a tua energia, a energia do ambiente onde tu tá, o ambiente que tu trabalha, a tua casa sempre limpos, né? Sim. E como a energia ela trabalha em espiral e circular, ela é circular, né? Então ela anda em espiral. Os cantos, né? Quando a Bru fala a importância de botar os copos de sal nos cantos. Então muitas vezes as pessoas acendem um incenso, elas fazem e elas esquecem dos cantos. E os cantos têm muita energia pesada. Porque a espiral, ela limpa e não chega no canto. Então quem acende um palo santo, acende um incenso, bota um cristal, é importante passar bem no cantinho, né? Porque o cantinho não chega a energia que limpa. Então são dicas que a gente vai percebendo. Por quê? Quando a Bru fala também sobre trazer a intenção, né? A energia não tem polaridade. Ela é energia. O que faz a energia ser positiva ou negativa é o condutor, né? E somos todos condutores de energia. Certo. Somos todos condutores de energia. E, Fernanda, falando um pouquinho, quem sabe, em relação à família, né? Muitas vezes esse ambiente tem pai, mãe, todo mundo morando junto no mesmo lugar. E essas... muitas vezes é quebrada a questão da hierarquia, muitas vezes o filho assume. E isso também, eu acho que ela precisa ser limpada, precisa cuidar, né? Tu pode muito bem falar sobre isso. E quando a gente fala sobre isso, olha só. Quem conhece nosso pior? Quando a gente para pra pensar, né? Ah, na rua com as amigas a pessoa não é assim. Lá no trabalho a pessoa não é assim. Ou, ai, tu vê na rua, tu não diz que quando chega em casa faz isso, né? A nossa família, ela quem conhece o nosso pior. E muitas vezes a gente acaba discutindo, brigando e deixando em casa o que recolheu na rua. Certo. Né? Então a gente leva isso pra mesa com as pessoas que a gente mais ama, a gente leva isso pra cama com a pessoa que a gente dorme, né? E isso fica nos tecidos, nas cortinas, né? Então quando a gente tá ali em casa, aí, o chefe me incomodou, mas com o chefe eu não pude falar. Ok, o teu chefe, o teu supervisor, ele só tá sendo a projeção da hierarquia que tu não tem com os teus pais. Né? E aí quando tu não tem hierarquia, num casal tu vai tentar ser mais ou menos, desequilibrou. Aí tu vai tentar deixar o teu filho ser maior que tu, desequilibrou. Certo. Então isso tudo geram esses miasmas, essas larvas astrais, que ficam presas na aura do indivíduo, no campo eletromagnético do indivíduo e do contexto todo familiar, né? Então, pensando nisso também, é muito importante pedir a proteção e se cuidar para também não ter levar essa energia para casa e daqui um pouco descarregar lá. Exato. Né? Porque é muita coisa pesada que tem, né? Que a gente acaba passando, muitas vezes por não querer, mas tu acaba passando por diversas né, questões durante o dia. E o que eu mais, a questão assim que mais chega para mim é o banho de sal grosso, né? Quando a pessoa diz, eu tô me sentindo carregada, eu posso tomar um banho de sal grosso? Aí eu diria para ter um pouquinho de cuidado com o banho de sal grosso, tá? Por quê? Porque o sal, ele tira tanto positivo quanto negativo. Então, o nosso campo, ele fica muito mais vulnerável depois do banho de sal grosso. Então, quem sente a necessidade de tomar um banho de sal grosso, toma o seu banho normal, joga o sal grosso, toma um banho de sal grosso, mas depois utiliza algumas ervas, para que consiga repor no teu campo, tá? Para que a tua aura, ela continue como se fosse não suscetível à energia externa. Porque senão eu porque senão eu tiro tudo e aí eu fico aberta. Né? Então, pode utilizar outro tipo de banho que seria até mais aconselhável que o sal grosso. O sal grosso a gente pode pegar um punhadinho quando a gente se sente assim mais carregado e só esfregar. Aqui, esfrega no teu ombro e joga. Tá? Isso é bom porque a gente tirou o que estava denso e pesado na nossa aura, mas eu também não tomei um banho inteiro e não tirei a minha proteção energética. Tá? O banho que é interessante é de arruda, guiné e alecrim. Então, posso colocar um punhadinho de cada e tomar um banho.
né? Depois disso eu posso utilizar as ervas para harmonização, porque eu tenho ervas de limpeza e ervas de harmonização. Então, arruda, guiné e alecrim são bons para limpeza. Depois eu utilizo para harmonização, e aí pode ser um banho de rosas, né? Pode ser um banho de camomila, né? Então, todas as ervas que são mais sutis para harmonização. Banho de canela, de mel, enfim, aí a gente pode pesquisar dentro da fitoenergética qual é o caráter daquela planta, qual é a virtude daquela planta, para que então eu utilize de maneira correta, né? E tem um uso doméstico que é maravilhoso fazer, Laura, que é ficar descalço, né? Pisar na terra e abraçar uma árvore. Isso faz uma limpeza, uma descarga energética incrível, né? Como a gente faz para uso doméstico, né? Claro que tem os profissionais, a Bru sabe ancorar bastante essa energia de limpeza, mas às vezes, eu tô me sentindo pesada, eu não tô legal, eu tô com uma energia. Pisa na grama, abraça uma árvore, né? Fica ali um pouquinho trocando essa energia com a aura da planta, o eletromagnético, o campo eletromagnético da grama, da terra, da planta. Isso também alivia bastante. É isso aí. Então, aproveitar, inclusive, o que se tem, né, à disposição de uma forma muito fácil, né, e saber que tudo isso, como uma árvore, a terra, são os portadores de uma energia pura, né? Então, é tão bom fazer essa troca. E, meninas, em relação a altares, também muito se fala em ter um altar em casa. E como seria... como eu posso produzir um altar em casa? Bem, sobre o altar, a gente poderia fazer praticamente um programa todinho, né? Só sobre altar. Mas de uma forma simples, né? E que fique acessível, porque a ideia é que seja algo acessível, para que a gente possa ter mesmo, né? A utilização dos 4 elementos. Então, o fogo, que aí ele pode se dar através da vela, tá? O ar, que aí eu represento através ou dos sprays ou então dos incensos. A água, que aí eu posso utilizar um copo de água, realmente. Aí no copo de água eu posso colocar alguns cristais, né? Que aí já representa também a terra, né? Então, sempre ter os 4 elementos. Outra coisa que eu posso ter num altar que também faz isso é a espada de São Jorge. Porque a espada de São Jorge, ela tem os 4 elementos nela. Então já é bem poderoso, assim, né? Ter a espada de São Jorge. O importante do altar é a gente mover essa energia, tá? Mais do que ter um altar, é cuidar com a energia que tem no altar. Porque por vezes eu faço um altar e eu deixo meu altar, eu meio que abandono, né? E altar a gente entende como tudo onde eu vou colocar a minha intenção, onde eu vou fazer as minhas orações e onde é um ponto de transmutação também da energia da casa, por isso fogo. Né? Porque o fogo trabalha muito na transmutação das energias. Então, é sempre ter um altar em movimento. E que o altar que a gente tem em casa, claro, a gente fala dos 4 elementos e que o ideal seria trabalharmos os 4 elementos, mas pode ser uma foto da família, pode ser um altar, né? Uma imagem a que eu tenho devoção já é um altar. Então, eu tenho diversas formas de ter um altar em casa. E isso é importante quando a Bru fala, porque muitas vezes a gente tem um altar e não sabe que tem. Né? Então, tem uma imagem lá que eu ganhei da minha Dinda, uma imagem lá que eu ganhei da minha sogra, da minha mamãe. E aquilo ancora uma fé. Tem, como a Bru falou, a foto. Tem gente que sai de casa, olha para uma foto e faz uma oração. Né? Antes de sair de casa, aquilo é um altar. Então, é importante a gente entender, porque quando é montado, ancorado essa energia na casa, ela precisa estar sempre em movimento. Porque muitas vezes a gente tem um altar e não percebe, aí ali tem uma energia que atravanca. Ao invés do altar estar me protegendo, ele está segurando uma energia pesada. Né? Então, cuidar sempre, porque a água é um catalisador de energia. Né? Então, quando a gente tem uma fonte em casa, né, aqueles aquários que ficam girando a água, porque a água parada, ela catalisa a energia e ela trava. E aí tu olha para um copo d'água, às vezes tu olha e tá cheio de bolinhas, como se fosse uma água com gás. Aquilo é uma catalisação de energia de baixa frequência. Né? Ou tu olha para a água, parece que ela tá densa, tá grossa. Aquela água catalisou uma energia e ela precisa ser colocada na natureza para que seja transmutado aquilo numa luz pura. Né? Então, plantas, ter plantas em casa que estão mortas, murchas. Né? É importante a gente falar sobre plantas artificiais. Né?
plantas mortas aos mortos, né? Pessoas que gostam muito de ter plantas artificiais em casa precisam olhar para isso, porque a alma de alguma forma está reverenciando alguém que morreu. Então, de alguma forma, minha alma olha muito para o mundo dos mortos. Então, casas que têm muitas plantas artificiais têm pessoas muito doentes, né? Porque elas estão olhando para o mundo dos mortos. Então, imagina que a nossa casa, e quando a gente fala de altar, como a Bru falou, dava para ficar o dia todo falando, né? A nossa casa está falando muito sobre como anda a energia do nosso corpo, como anda a nossa alma. Né? Então, poder olhar para isso. Um vaso com água, como a Bru falou, representa os 4 elementos. O vaso com água, a espada de São Jorge, a espada tem o formato de chama, então representa o elemento fogo. Ela é feita de matéria orgânica, então representa o elemento terra. A água que está dentro, né? E como a planta respira, tem o elemento ar. Então, a espada de São Jorge, dentro de um recipiente com água, tem os 4 elementos. Olha só, de uma forma bem simples, fácil, além dela ser linda, né? Então é isso aí. Pessoal, a gente vai para um breve intervalo comercial e logo retornamos com o nosso papo de hoje, que está super interessante, né? Limpeza energética xamânica. Fica conosco. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduze você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduze, vestindo felicidade. Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. Interni, móveis e decorações. Ora bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia. Construindo novos sorrisos. Então, pessoal, voltamos nesta manhã, né, com o programa Algo a Mais. Esse programa hoje falando sobre limpeza energética xamânica. Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores que fazem acontecer o programa Algo a Mais, que é o RP Mercados, com um novo espaço para atender, né, você e sua família, a Interni Móveis e Decorações, toda redecorada, linda e maravilhosa, né? Vão visitar a Interni, que ela está agora prontinha para te receber. A Lojas Beneduze, que me veste sempre com looks lindos. Pazinato Odontologia, né? Atende famílias
bastante crianças, gestantes, procurem a Dayana, que ela é ótima. E a Kiron Centro Cultural. A Kiron oferece diversos cursos, né, para você, para os seus filhos, enfim. Então procure a Kiron e veja, né, o que é melhor para você. E agora, né, voltando esse bloco, eu gostaria de chamar, hoje nós temos uma dica de culinária com a Fé que vai nos acompanhar aqui, a Fernanda Reginato. Ela já teve o programa aqui na Conecta Mais de culinária e hoje ela traz dicas para nós. Então, bom dia, Fé, deixa tua dica hoje para nós. Então, pessoal, eu e a Laura, a partir de hoje, vamos nos encontrar toda sexta-feira com vocês para um pocket, ou seja, um programa pequenininho, onde eu possa dar uma dica que vocês vão usar no final de semana, certo? Então, com a primeira dica dessa nova série, fica a massa de panqueca. A massa de panqueca e suas variáveis, né? Então, meio litro de leite, 3 ovos, 1 xícara de farinha, 1 colher de sobremesa de açúcar, 1 colher de chá de sal, meio copo de óleo, bate tudo até virar homogêneo. Eu não gosto de botar fermento na massa da panqueca, eu faço simplesmente assim, que ela fica mais crepe, né? E com essa massa a gente vai entrar nas variáveis. Você pode fazer a panqueca, como você está acostumado com essa massa, mas enfim, o que eu tenho para dizer para vocês hoje não é a panqueca tradicional. É o seguinte, pega uma forma de cupcakes, certo? Aquelas que tem os lugarzinhos para os bolinhos, né? E enche assim os redondinhos dos bolinhos assim. Numa bota banana com açúcar e canela, na outra bota maçã com açúcar e canela, na outra bota chocolate e queijo, na outra bota presunto e queijo, na outra pode botar um pouquinho de guisadinho, na outra um franguinho, enfim. Vocês podem fazer essa variável da forma com que melhor seja aproveitada pela família de vocês. Derrama ali dentro desse mesmo redondinho essa massa de panqueca e leva ao forno. 15 minutos depois, ou 20, dependendo da proporção entre massa e recheio que vocês colocaram. Quanto mais massa, mais tempo. Quanto mais recheio, menos tempo. E você vai desenformar um redondinho com o sabor que você quer. Pode fazer vários de cada sabor e assim é um lanche rápido, bom para levar para a beira do rio, para o piquenique, enfim, né, para comer no meio da tarde depois do churrasco. E era isso. Bom final de semana para vocês e a gente se vê na próxima sexta-feira. Tchau. Então, né, uma dica da Fé sempre vai muito bem para quem gosta de cozinha, quem gosta, né, de estar, pelo menos, ter aquele momento, né, mais tranquilo. Muita gente não pode estar todo dia, ou se está todo dia, que seja feito com amor, né? Então isso é muito bom. Meninas, agora eu acho que um questionamento que é válido é sobre o que é ser um xamã, porque a gente está falando sobre limpeza, a gente está falando sobre o que pode ser bom para você em casa, mas o que realmente é um xamã? Então, um xamã é uma pessoa que tem vínculo com a terra, com os povos originários, né? Quando a gente fala por vezes em xamanismo, é remetido muito somente a índios, por exemplo, mas não é somente isso, né? São todos os povos originários, todos os que vieram antes. E hoje a gente está, por vezes, a gente está relembrando tudo isso, né? O xamanismo, ele é uma forma que eu tenho de fazer os downloads aqui na 3D, né? De tudo que já foi vivenciado por outros povos. Né? Então, as curandeiras, as benzedeiras, as raizeiras, né? Estar conectado com a terra, com as plantas, com os elementos, né? Entendendo o tambor, entendendo o cachimbo, entendendo o tabaco e honrando isso, né? Porque tudo isso é utilizado dentro de um ritual sagrado. Tudo isso move uma energia sagrada. Né? E é dentro dessa energia que a gente trabalha nas limpezas. Então, ser um xamã é isso. É recordar todos os que vieram antes e é estar conectado a essa energia dos que vieram antes, certo? Né? Com a terra, com os elementos,
Então as imagina plantas. que mesmo a Fernanda, né, que estava passando, que lida com os temperos, né? Quando a gente faz um chá para alguém em casa, né? Quando a gente cultiva uma planta, acessa isso que a Bru falou da nossa ancestralidade xamânica, dos povos, né, que chegaram aqui, não tinha um supermercado, né, que ali colhia uma planta e fazia um remédio. Né? Então essa parte toda de cura através da natureza, a conexão com a Pachamama, né, que é assim que os xamãs chamam a terra, a mãe terra. Então essa conexão toda que é ancestral e que está em todos nós. E como a Bru falou, de alguma forma a gente acessa isso, pessoas que ancoram, né? A Bru ancora muito o xamanismo nessa linha, e para trazer essa cura para nossa espécie, né? Quem sabe está faltando um pouquinho da terra em nós, né? Então, justamente a gente precisa estar em contato, utilizar de honrar, né? Na verdade, é honrar tudo isso. Porque tudo está a nosso serviço para o bem maior. Que legal, que legal. E meninas, como o nosso tempo ele é curtinho, eu gostaria, Bruna, o que mais precisamos, né? Tuas últimas palavras sobre o que é preciso cuidar, o que a gente precisa, o que a gente pode fazer talvez a mais, que a gente possa ter deixado, né, de estar comentando aqui. Gente, o principal é o orar e vigiar, né? Estar ciente e consciente das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas ações, né? Porque isso reverbera no nosso campo. Então, isso pode reverberar de uma maneira positiva e ou negativa, né? Então, que a gente possa ser um instrumento de amor, um instrumento de cura, né? Um instrumento de conexão da vontade do Criador. Então, estar consciente, né? Estar ciente do meu personagem, né? E estar vigiando. E ter intenção, colocar sempre intenção. Né? Quando a gente acorda, a gente sempre pode fazer a nossa oração e falar, assim, pedindo para que tudo que seja falado, tudo que seja feito, seja a partir de um lugar de amor, da melhor e da mais elevada maneira, né? Então, aí a gente já intenciona o nosso dia de uma maneira positiva. Certo. Né? E aí o restante vem para somar. O incenso vem para somar, né? Os cristais, tudo isso vai chegando no nosso campo para nos auxiliar. Mas o principal é a consciência elevada. Né? É elevar a consciência, porque elevamos a vibração quando elevamos a nossa consciência. Entendendo que tudo é vibração, quanto mais elevada estiver a minha consciência e a minha vibração, melhores coisas eu atraio para o meu campo. E Bruna, me diz uma coisa, para quem gostaria de fazer uma limpeza profunda, é importante chamar alguém que justamente saiba como fazer. Exato. Assim, é algo que precisa ser muito bem ancorado, e o que eu diria assim, é a gente não limpar a casa das outras pessoas, né? Porque por vezes a gente pode ir numa boa intenção e dizer, não, deixa que eu te ajudo. E nisso a gente encontra energias de diversos tipos dentro dessa casa, né? Então, é ter alguém que saiba fazer esse trabalho, né? Então, eu posso limpar energeticamente a minha casa, o meu lar, o meu ser, as pessoas que estão no meu convívio dentro da minha casa, né? Mais do que isso, eu estou invadindo o espaço do outro. E no espaço do outro podem se ter coisas aí que eu não vá saber trabalhar, por exemplo. Então, cada um faz a limpeza na sua casa, né? Ou então, que tenha alguém que faça isso. Né, que saiba ancorar essa limpeza. Certo, muito importante, então, realmente. Saber com o que se está trabalhando, porque aí a gente pode trabalhar com os desencarnados, tem uma série aí de coisas que é importante a gente observar que dentro são cuidados que tem dentro das limpezas. Certo. Exato. Então, pessoal, sabendo disso, é muito importante, né, estar chamando uma pessoa que sabe, contratando alguém que sabe realmente o que está fazendo, porque a gente pode estar mexendo com energias muito mais fortes do que a gente imagina. Né? Então não é uma coisa muito simples, não é, Fernanda? Quando a gente fala sobre isso, porque tu pode acabar entrando em ressonância. Né? Tu encontra uma energia de baixa frequência e aí já acaba reclamando, acaba, e aí entra em ressonância, como a Bru diz, aí acaba levando para tua casa algo que tu foi tentar fazer por alguém, né? Então, quanto mais a gente fica consciente
que nós todos somos imagem e semelhança da criação, né? Então, nós temos todos esses dons. Quando a Bru fala manter a frequência elevada, manter o coração em paz, é bíblico, né? O reino dos céus é de quem tem coração de criança, né? Quanto mais a gente consegue se conectar, e é desafiador, né? Estamos humanos, então são emoções inerentes à condição humana, né? Então, quanto mais a gente consegue perceber que é possível olhar para o outro e tentar... A gente passa o tempo inteiro julgando quem é bom, quem é ruim, quem é bonito, quem é feio, quem deu certo, quem deu errado, quem é bom para estar comigo, quem não é. A gente passa o tempo inteiro julgando. Só que cada pessoa que se aproxima do nosso campo eletromagnético, o nome já diz, campo eletromagnético. E esse magnetismo atrai e repele pessoas. Então, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, o cosmos, Deus, é perfeito. Vamos lá no Einstein de novo. Deus não joga dados, essa frase é dele. Então, cada pessoa que cruza o nosso caminho, cada pessoa que convive com a gente, está trazendo algo para que a gente possa curar em nós. Né? E quando a gente olha para o outro, sem julgamentos, acessando o amor incondicional. Quando fala em amor incondicional, fala do amor que não coloca condições para amar. Né? Então, quando a gente consegue olhar para o outro com compaixão, com entendimento, eu não sei o que se passa com o outro. Eu não sei como foi a infância do outro. Eu não sei a missão kármica do outro. Como foi com a mamãe quando essa criança nasceu? Como era a casa? A gente não sabe. Né? Então, quando a gente acessa esse amor incondicional e deixa com o outro aquilo que é dele. Né? Olha só, eu deixo contigo aquilo que é teu. Eu consigo aceitar a compaixão e não carregar aquilo que não me cabe, que fica pesado para mim. Com certeza. Que lindo, Fernanda. Então, meninas, bem, quero deixar um agradecimento especial. Fernanda está aqui nos acompanhando sempre, né, trazendo esses assuntos. A Bruna, que hoje acompanha a Fernanda aqui conosco. Olha, muito obrigada, Bruna. Eu acho que foi um assunto super especial e importante para quem está em casa e que possa tomar seus cuidados e daqui um pouco prestar um pouquinho mais de atenção. Como é que tá a tua vida, né? Como é que tu tá te sentindo, né? Se tá tudo bem na tua vida, legal, show, mas como tu te sente, né? Então, vamos nos olhar um pouquinho mais, dar um tempinho a mais para nós, né? E procurar pessoas que saibam canalizar as boas energias e possam trabalhar algo para nós também, né? Então, e a partir de nós, o nosso pensamento precisa mudar, né? Então, é uma questão que nós precisamos cuidar muito de nós mesmos, que se nós não nos mudarmos, não mudarmos a nossa ideia ou como agir, também não vai nos ajudar muito. Então, né, cada um pensando no que, né, eu pensar por mim, o que eu preciso fazer, né, e cada um em si sabe o que às vezes pode estar magoando, pode estar deixando tua energia não tão limpa. E nesta sexta-feira, muito bom ter pessoas para justamente nos mostrar que justamente é importante nós termos uma energia mais leve, limpa e saudável para nós e para quem convive conosco. Meninas, muito obrigada, Bruna. Que agradece. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada. Pessoal em casa, um abração e um ótimo final de semana a todos. E estaremos de volta na próxima segunda.